Então, gente, eu vou primeiro fazer a leitura aqui do texto. A minha pesquisa, ela está baseada, né, sobretudo na questão da, da construção de sequências didáticas e de Olimpíadas filosóficas para o ensino de filosofia no ensino médio. Esse foi meu projeto inicial. É, a- assim, no decorrer da minha pesquisa, eu tenho visto que eu devo estar abandonando essa coisa das sequências didáticas e focando mais nas Olimpíadas filosóficas. O tema aqui apresentado para esse encontro não é exatamente o título da minha pesquisa, mas é, vamos dizer assim, uma das questões dentro da pesquisa que é justamente esse desafio de estimular o desenvolvimento do espírito crítico e dialógico entre os estudantes nas aulas de filosofia para o ensino médio, pós, né, reformas ou desformas, né, educacionais. Né, e tudo isso a partir de cafés filosóficos. Né? Então, quero já justificar essa questão do café filosófico, porque eu vi a necessidade de criar um ambiente filosófico na minha escola. Né? Então, vamos dizer assim, para preparar, né, esse não somente objeto de pesquisa, mas como, vamos dizer assim, o produto final, né, do ano letivo e da própria pesquisa, que são as Olimpíadas de Filosofia, que eu pretendo realizar este ano no final. E a gente viu que seria importante, seria interessante fazer esses cafés filosóficos que já estão acontecendo na minha escola, né? E faz parte aí, portanto, não somente da questão metodológica, da questão também teórica, né? Mas de modo prático essa questão como meio para criar esse ambiente. Eu começo, antes de fazer a leitura aqui do texto, né, uma pequena reflexão a partir, né, do próprio Paulo Freire, né, onde ele diz o seguinte na sua obra Pedagogia do Oprimido. A narração de que o educador é o sujeito conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em vasilhas, em recipientes a serem enchidos pelo educador. Quanto mais vai enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente encher, tanto melhores educandos serão. Dessa maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. Em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados. O educador que aliena a ignorância se mantém em posições fixas, invariáveis. Né? Os educandos, alienados por sua vez, à maneira do escravo na dialética hegeliana, reconhecem em sua ignorância a razão da existência do educador, mas não chegam nem sequer ao modo do escravo naquela dialética, a descobrir-se educadores do educador. Então, a partir desse trecho de Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que eu parto a minha pesquisa, a minha reflexão, né, sobre a árdua caminhada da filosofia, do ensino de filosofia, sobretudo a partir da ditadura até os dias atuais e, portanto, os obstáculos. Então, desde o início da Primeira República no Brasil, a educação procura encontrar o seu lugar de importância em nossa sociedade. Não por caminhos menos tortuosos, aliás, talvez bem mais difíceis, a filosofia e, sobretudo, o ensino de filosofia no ensino básico tem procurado seu espaço na educação brasileira. A importância da filosofia, por si só, já poderia ser suficiente para garantir o seu ensino para os jovens. No entanto, sabemos que é justamente por seu caráter questionador e libertário que a filosofia, até hoje, luta por garantir o seu lugar nos currículos escolares. O Brasil da ditadura militar
escanteou e até perseguiu a filosofia e os filósofos, por duas questões básicas: disciplinar a sociedade, especialmente os jovens, dado que a filosofia é questionadora, dialógica, libertária, e, evidentemente, aguçaria os jovens, como de fato fez e faz em muitos, a questionar o poder ditador e opressivo dos militares. Por isso, a perseguição e o seu exílio forçado, como conhecemos tão bem na história. Como bem resumiu o historiador Carlos Fico, o regime ditatorial instalado aqui foi violento e opressor, criando um sistema opressivo de perseguição e vigilância sobre os seus opositores. Nas suas palavras, a ditadura militar brasileira foi muito violenta desde os primeiros momentos após o golpe de 64. Entretanto, a partir de 68, essa violência se ampliou muito, com a instituição de aparatos institucionalizados de repressão que criaram um sistema nacional de espionagem, uma polícia política, um departamento de propaganda e outro de censura política, além de um tribunal de exceção para o julgamento de pessoas supostamente implicadas em corrupção. Nesse sentido, é possível distinguir violência de repressão política. Houve violência desde os primeiros momentos do regime militar, mas, a partir de 1968, a ditadura montou um verdadeiro aparato de repressão política. Com a vigilância, o regime militar investigou e perseguiu seus oponentes, mas não apenas isso, procurou ainda criar um programa de governo que viesse a se tornar de Estado contra os comunistas, entre aspas. Né? Era necessário, portanto, submeter os jovens a um novo sistema de ensino, que os levem à idolatria à pátria. Em outras palavras, era necessário tornar a população, sobretudo os jovens, corpos dóceis. Para isso, apostaram nas disciplinas como educação moral e cívica. Tais disciplinas tinham o objetivo claro de substituir disciplinas como filosofia, história, sociologia, entre outras. Estas claramente uma ameaça ao poder vigente. Via-se nessas novas disciplinas o meio mais que necessário para este novo projeto de nação, corpos dóceis, obedientes ao sistema. Nesse sentido, vemos que este projeto, como por exemplo com a disciplina Educação Moral e Cívica, e aquilo que foi dito aqui, serve de exemplo para demonstrar claramente a análise que fizera Foucault sobre o que ele chama de microfísica do poder, ou seja, o Estado moderno ocidental passou a dominar um instrumento de poder, o poder pastoral, que outrora era controlado exclusivamente pela Igreja. No entanto, agora não é apenas o Estado que a controla. O poder pastoral é exercido por diversos agentes e de diferentes formas, inclusive pelo próprio Estado. Entre os agentes que dominam o poder pastoral, encontra-se o presídio, o hospital, o manicômio, os centros filantrópicos, as escolas, entre outros. O foco não é mais o indivíduo, mas a população. Abre aspas, né, uma citação aqui de Foucault. A disciplina não pode se identificar com uma instituição nem com um aparelho. Ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos. Ela é uma física ou uma anatomia do poder, uma tecnologia. E pode ficar a cargo seja de instituições especializadas, por exemplo, as penitenciárias ou as casas de correção do século XIX, seja de instituições que delas se servem como instrumento essencial para um fim determinado, as casas de educação e os hospitais. Por outro lado, a ditadura abraçou o neoliberalismo estadunidense, sobretudo, e com isso submeteu tudo, inclusive a educação, aos ditames do mercado, organizando reformas educacionais nos moldes do tecnicismo. Portanto, por essas duas razões, disciplinar moral e tecnicista econômica, a filosofia não teve lugar.
Mesmo no pós-ditadura, o pilar neoliberal permaneceu, e as reformas educacionais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, promulgada em 96, foram profundamente guiadas por essa nova razão, o neoliberalismo, como diria Christian Laval e Dardot. A LDB, na onda do neoliberalismo, submeteu a educação à lógica mercadológica. Por exemplo, os alunos são nela entendidos como clientes, né, entre parênteses, né, entre aspas, perdão. E não adianta buscar a sua etimologia na Roma antiga. Neste caso, né, essa questão etimológica do termo cliente é a lógica do mercado mesmo. No que diz respeito à filosofia, esta foi tratada à margem da educação, mesmo no pós-ditadura. A filosofia sequer foi tratada como disciplina convencional, como foi o caso, por exemplo, de português e matemática. Assim, no artigo 36 da LDB, esta afirma: o currículo do ensino médio observará o disposto na seção 1 deste capítulo e as seguintes diretrizes. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstre domínio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania. A existência da filosofia no currículo do ensino médio, portanto, estava submetida ao status de, abre aspas, domínio dos conhecimentos, fecha aspas, o que não é a mesma coisa que disciplina. A questão agora era como seria ensinada a filosofia no ensino médio. Qual professor deveria ministrar os conhecimentos, esses tais conhecimentos de filosofia? Qualquer um? Portanto, mesmo no pós-ditadura, a mentalidade utilitarista e tecnicista de muitos legisladores e do governo da época não permitiram com facilidade o seu retorno. Depois de muita luta, em várias frentes, finalmente a filosofia ganha o seu espaço, com o parecer, né, da Câmara da Educação Básica, que aprovou a sua inclusão obrigatória a partir do ano de 2006. A seguir, por iniciativa do governo federal, claro que com a pressão dos setores que defendiam a bandeira da filosofia, sob o ministro da época da Educação, Fernando Haddad, o Congresso aprova e promulga a Lei 11.684/08, que altera o artigo 36 da LDB, que torna a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio. Com a Base Nacional Curricular Comum, a famosa BNCC, a nova razão, isto é, o neoliberalismo, impulsionada por empresas filantrópicas como a Fundação Lema, acelerou a implantação da ideologia da competência nos currículos escolares e submeteu os sistemas de ensino mais ainda à lógica do mercado. Assim, agora fala-se em gestão escolar, por exemplo. E a filosofia, como fica dentro dessa lógica empresarial? É possível ensinar filosofia com autonomia? Há brechas? Acreditamos que sim. Por isso, procuramos nos utilizar de uma destas brechas para desenvolver o ensino de filosofia que seja mais autônomo e não tão preso aos ditames do currículo neoliberal. Com a mudança no currículo causada pela nova BNCC e a implantação do novo ensino médio, criou-se aqui no estado de São Paulo disciplinas do chamado Inova. Dentre essas disciplinas, há uma chamada eletiva, cujo conteúdo pode ser proposto livremente pelo professor e de acordo com seus domínios. Depois, o rol de disciplinas propostas é apresentado aos alunos no chamado feirão, para que estes possam escolher livremente conforme o seu interesse e projeto de vida. É aqui que encontramos a nossa brecha, uma vez que submetemos um projeto de disciplina eletiva chamada de café filosófico. Nele, os alunos podem se inscrever livremente e participar da organização dos temas a serem debatidos nas aulas, sem estarem limitados ao currículo, que já é deveras limitado em vários aspectos. Aliás, é com este cunho descomprometido com os ditames das macroestruturas que surgiu o Café Filosófico em Paris, em 1992, no Café de Paris,
com o professor, escritor e tradutor Marc Sauté. Ele justifica essa empreitada em sua obra Um Café para Sócrates, como a filosofia pode ajudar a compreender o mundo. Nela, o filósofo justifica que a filosofia deve ser levada ao grande público para resolver seus dilemas existenciais. Não poderia ser a sala de aula este lugar também propício para um café filosófico? A ideia do café filosófico durante as aulas eletivas, com duração de aproximadamente 1 hora e meia, não é um fim em si mesmo. Com ele, procuramos aumentar e, por que não, qualificar o ambiente filosófico na escola pública que lecionamos. E a partir deste ambiente, gostaríamos de chegar a um projeto maior, o da promoção de uma Olimpíadas de Filosofia na escola, que é de fato nosso objeto de estudo em nossa pesquisa. Fica, porém, o desafio de filosofar num ambiente tão hostil ao pensamento livre e autônomo como que atualmente a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo tem feito. Não bastasse alguns dos problemas já apontados até aqui, a precariedade das escolas públicas, que notoriamente todos já sabem, impõe novos desafios. A SEDUC tem implantado alguns dispositivos para cercear a liberdade de cátedra dos professores e, com isso, acabar com a espontaneidade e a criatividade próprios do ensino-aprendizado. O atual governo de São Paulo vê o sistema de ensino público como uma empresa. Por isso, toma iniciativas nesta lógica. Nela, todos são submetidos à razão da produção, metas e resultados. Mas como submeter todos, sobretudo os professores, a esta razão? Controlando os professores? Aqui entram duas medidas recentemente tomadas: slides com conteúdo pronto para posteriormente obter resultados quantificados e esperados, além da vigilância dos docentes com câmeras em salas de aula e a presença constante de diretores e coordenadores nas aulas para avaliarem as mesmas. Finalizando, portanto, muitos são os ventos contrários, mas estamos aqui para resistir e criar um ambiente escolar dialógico e propício para o ensino de filosofia. Para tal fim, precisamos lutar por espaços e ambientes adequados, como cafés filosóficos e Olimpíadas de Filosofia. Eu vou aqui passar rapidamente, só não sei se vocês conseguem ver as imagens aqui que eu estou passando. Aqui são fotos das aulas que nós tivemos no primeiro semestre, né? São feitas em forma de rodas de conversa. Tá? Vocês estão vendo ou escureceu a tela? Escureceu a tela, aí, ó. Ai, perdão, gente. Não, mas incrível que pareça, chegou no final aqui da apresentação, mas se você quiser sintetizar, por favor, a gente ficaria agradecido. Vou mostrar rapidamente as imagens aqui, tá aparecendo. Eu vou agora já, está aparecendo, então... agora tá aparecendo a imagem, parece duas chaminés. Isso é um cartaz, eu vou rapidamente, cada aula do Café Filosófico, os alunos sempre tem uma reflexão, uma temática livre, por exemplo, esta a gente estudou Vigiar e Punir, de Foucault, e a escola não é uma empresa do Christian Laval. Né? E depois os alunos montaram 2 cartazes, a escola que temos e a escola que queremos. Tá? Enfim, foram temas sempre livres, né? A gente também, às vezes, tinha algum convidado ou fazia parcerias com outros colegas, por exemplo, aí, 2 professores, né? A professora Heloísa e o professor Paulo, que tem uma eletiva de música. Nós trouxemos aqui, por exemplo, um debate sobre a felicidade, tá? Com música, com reflexão, com textos filosóficos. Bom, sem mais delongas, então aqui eu vou encerrar a minha apresentação.